Olá, reta final de preparação para concurso é sempre aquela correria, né? Pois bem, é exatamente para isso que a gente está aqui, para fazer uma revisão certeira, um mergulho focado naqueles tópicos de direitos humanos que mais aparecem nas provas. O nosso objetivo é bem simples: deixar esses conceitos mais importantes bem frescos na memória para o dia do exame. Vamos juntos dominar esses pontos que são cruciais para garantir a aprovação. Então, o nosso roteiro de hoje é este aqui. A gente começa com a base, as dimensões, depois a gente entende a hierarquia legal no Brasil, memoriza aquela lista de tratados que não dá para esquecer, entende como tudo isso se aplica na prática e, no final, uma revisão daquelas bem rápidas para fechar com chave de ouro. Bom, vamos começar pela fundação, pelo alicerce de tudo. Entender as dimensões dos direitos humanos é o primeiro passo para resolver um monte de questões sobre o tema. Olha só, uma pergunta que pode parecer teórica, mas faz toda a diferença. Por que falamos em dimensões e não gerações? A resposta, que é defendida por autores como o grande Paulo Bonavides, é que a palavra dimensões reforça uma ideia-chave. Os direitos se somam, eles se acumulam. Um não substitui o outro. É o famoso efeito cliquet, sabe? Aquele princípio que diz que uma vez que um direito é conquistado, não se pode voltar atrás. E a organização das três primeiras dimensões é muito interessante porque ela tem tudo a ver com os ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. A primeira dimensão, a da liberdade, exige que o Estado não interfira, é uma abstenção. Já a segunda, da igualdade, ao contrário, exige uma ação positiva do Estado para garantir direitos sociais, como saúde e educação. E a terceira, da fraternidade, já fala de direitos coletivos, como um meio ambiente equilibrado para todo mundo. Mas claro, a evolução não para por aí. O mesmo Paulo Bonavides vai além e fala da quarta e da quinta dimensões. A quarta está ligada a esse mundo globalizado, tecnológico, e fala do direito à democracia, à informação. Já a quinta dimensão, essa eleva a paz a um status de direito supremo. Afinal, sem paz, nenhum outro direito consegue existir de verdade, não é mesmo? Certo. Com essa base teórica bem estabelecida, a grande pergunta agora é: como esses direitos todos se organizam dentro da lei brasileira? Esse é um ponto super prático e, olha, muito cobrado em provas. Para responder a isso, o Supremo Tribunal Federal adota a teoria do duplo estatuto. E o que isso quer dizer? Basicamente que um tratado de direitos humanos pode ocupar dois lugares diferentes na nossa pirâmide jurídica. Tudo vai depender de como ele foi aprovado lá no Congresso. A estrutura funciona assim, em 3 degraus. Lá no topo, com status de emenda constitucional, ficam os tratados de direitos humanos que passaram por aquele rito super especial com aprovação de 3/5. No nível intermediário, tem o status supralegal. São os tratados de direitos humanos aprovados com maioria simples. Eles estão abaixo da Constituição, mas atenção, acima de todas as leis comuns. E lá na base, com força de lei ordinária, ficam todos os outros tratados, tipos de comércio. E agora, vamos para uma parte que é pura memorização. Não tem jeito. É a chamada lista de ouro. Conhecer cada item dessa lista pode ser o diferencial para acertar aquela questão que decide a aprovação. Então, muita atenção aqui. Os examinadores adoram cobrar exatamente quais tratados já conseguiram chegar no topo da pirâmide. Vamos ver quais são eles? Até hoje, a lista tem 4 itens. Os 2 primeiros, lá de 2009, sobre os direitos das pessoas com deficiência. Depois, o Tratado de Marrakech, de 2018, que também tem a ver com acessibilidade. E o ponto crucial, o mais novo da turma, de 2022, a Convenção contra o Racismo. Por ser tão recente, a chance disso aqui aparecer na prova é gigante. Ok, a teoria e a hierarquia estão claras. Mas e na prática? Como isso se traduz no dia a dia? Agora é a hora de ver como a teoria vira prática e gera responsabilidades bem concretas para o Estado. Guardem bem este conceito: controle de convencionalidade. O que é isso? É o dever de todo e qualquer agente público, seja um juiz, seja um delegado de polícia, de verificar se uma lei brasileira está de acordo com os tratados de direitos humanos que o Brasil assinou. E o poder disso na prática é enorme. A regra é bem clara. Se uma lei comum bate de frente com um tratado de direitos humanos, essa lei simplesmente não deve ser aplicada. Isso mostra a força que esses tratados têm no nosso sistema jurídico. É algo muito poderoso. E quando o Estado falha nesse dever? Bom, aí as consequências vêm.
O caso da favela Nova Brasília é um exemplo marcante. O Brasil foi condenado internacionalmente não só pelas violações em si, mas pela incapacidade de investigar e punir quem era responsável. Isso prova que a omissão do Estado também gera responsabilidade lá fora. E isso nos leva a uma pergunta clássica de prova. Pensem comigo. Se acontece uma grave violação de direitos humanos e o Estado não dá conta de resolver, existe um jeito de federalizar o caso. Mas quem é que pode pedir isso? A resposta é direta, exclusiva e é uma daquelas que a banca adora. Apenas o Procurador-Geral da República, mas ninguém. O chamado IDC, o Incidente de Deslocamento de Competência, só pode ser proposto pelo PGR, lá no Superior Tribunal de Justiça. É uma informação que tem que estar na ponta da língua. Ufa, chegamos na nossa revisão final. Vamos condensar os pontos mais importantes em 4 flashcards mentais perfeitos para fixar o conteúdo de vez. Primeiro ponto, o efeito cliquet. É só lembrar, direitos humanos sempre somam, nunca subtraem. As dimensões vivem juntas, se complementam. Segundo, a formulinha do poder máximo. Tratado de Direitos Humanos mais o rito especial de votação de 3/5 é igual à emenda constitucional. Simples assim. Terceiro, a fórmula do status intermediário. O mesmo tratado, mas aprovado por maioria simples, ganha aquela posição especial, abaixo da Constituição, mas acima de todas as outras leis. E o quarto e último flashcard. Controle de convencionalidade é um dever. As leis do Brasil precisam, sim, estar alinhadas com os compromissos internacionais de direitos humanos que o país assumiu. E para a gente fechar, fica uma reflexão. O direito não para, ele está sempre evoluindo. A inclusão da Convenção contra o Racismo no topo da pirâmide é a maior prova disso. Então, fica a pergunta no ar. Qual será o próximo grande passo? Qual direito vai ser o próximo a chegar nesse patamar máximo no Brasil? É um ótimo gancho para continuar os estudos. Muito sucesso na preparação.